voltando para a parte 2, né? Então nós paramos aqui nesse tipo de câmera monoreflex básica. Né? Um detalhe importante que eu não falei é que esse tipo de câmera ele permite que você possa trocar a objetiva, né? Você consegue usar outro tipo de objetiva que permite com que você varie o tipo de enquadramento que você vai fazer. Você coloca uma objetiva para pegar objetos mais distantes e tudo. Ou então você coloca uma objetiva para tirar fotos macro. Então, permite essa flexibilização. Ok? Então, dependendo do modelo, você tem algumas restrições de autofoco, mas a grande maioria hoje em dia já tem, são bem completas, certo? Então você consegue ter resultados bem interessantes. Já aqui nas monoreflex profissionais, você já tem uma possibilidade bem mais ampla de você criar fotos com uma personalização maior. Você consegue controlar basicamente todas as funções da câmera, né? Então elas normalmente têm custos muito altos, são custos elevados, são investimentos muito altos, mas são câmeras extremamente boas, né? Então aqui essas câmeras são as mais utilizadas pelos profissionais. O uso desse tipo de câmera é bem variado, certo? Também troca a câmera, as objetivas, você pode trocar as objetivas, certo? E aí você tem sensores com maior capacidade de resolução e com maior sensibilidade, né, para registrar as cenas. Esse tipo de modelo aqui são um modelo chamado de câmera de médio formato. São câmeras que são bem específicas, eles são utilizados realmente por profissionais que têm um trabalho bem diferenciado. São câmeras muito caras, certo? São investimentos considerados bem altos. Não são muito convenientes porque elas normalmente são maiores, são mais pesadas. E a diferença dela é que ela permite que você tire fotos de formatos maiores, né? Então você consegue ter resultados que garantem uma ampliação maior da imagem. Elas podem ser também ou por filme ou podem ser digital, ou tem o que eles chamam de traseira opcional, que é um acessório que garante um formato maior de imagem, certo? Então é um tipo eu nunca vi uma câmera dessa, particularmente desconheço quem tenha aqui no Amazonas, mas fica como registro, né, como sendo um tipo de câmera diferenciada. Então essas são as câmeras que a gente tem, que podem ser adquiridas, depende muito do que para que vão utilizar, mas basicamente o que a gente mais lida são câmeras mais comuns e os smartphones, né, os celulares. Eu tenho uma câmera conhecida como monoreflex básico, a minha é uma Canon. Outro dia eu mostro para vocês como é que ela é. Eu tenho duas objetivas que têm aplicações diferenciadas, então depois a gente fala mais sobre essa minha câmera. E aí aqui os componentes básicos de uma câmera fotográfica é o corpo, né? Obviamente aqui está o conjunto, a objetiva é o corpo, mas o corpo é só essa parte de trás sem objetiva. As lentes ou objetivas que variam, né, para vários tipos de aplicações, e os flashes. Tem aqui flashes, esse flash aqui ele é um flash circular, ele tem uma determinada função, e depois a gente fala mais sobre esse tipo de flash. Aqui é uma seção de uma câmera, um corte feito, mostrando o conjunto de lentes da objetivo, né? São várias lentes, tanto é que, dependendo do tipo de objetivo, você tem, se a lente não for de boa qualidade, você pode ter uma redução significativa da quantidade de luz,
e aí você tem que compensar com a abertura do diafragma ou a velocidade, porque se a lente precisa ser mais com uma qualidade muito boa, que garanta uma boa incidência da luz cá para dentro, para não comprometer a qualidade da imagem, a luminosidade da imagem. Então lá dentro tem aqui o espelho, né, que reflete daqui para cima, dessa parte para o visor. Então nós temos aqui circuitos internos, tem aqui a bateria, né? Então dá para ver mais ou menos aqui a composição da câmera. Com relação ao material, você tem normalmente o policarbonato como sendo o material mais comum. Exceto as câmeras mais caras, elas são mais profissionais, que são feitas de liga de magnésio e também uma mistura com policarbonato. As mais comuns, as mais acessíveis, elas têm o corpo de plástico, certo? Com relação às lentes, nós temos as lentes fixas, no caso a objetiva, né? Nós temos aqui o tipo de objetiva em que ela não é possível de ser retirada da câmera. Aqui, nesse caso, isso não é o caso, aqui você consegue retirar, né, remover. Mas nós temos as câmeras que você não remove. Quando tem zoom, ela só expande e recolhe, né, para poder variar essa profundidade. E tem as removíveis, que são as single lens reflex, onde você encaixa, né, a objetiva no corpo da câmera. E aí existem alguns padrões, tem o padrão da Canon, tem o padrão da Nikon, tem padrões e tem adaptadores que podem ser utilizados, okay, para poder você colocar uma lente que não seja do padrão da sua. E aqui você pode perceber uma objetiva que ela varia, né? Ela vai expandindo, ela é removível, mas ela também expande e recolhe para poder você modificar esse campo, né? Esse foco que vai ter. Então nós temos aqui os tipos de lentes, temos a normal, a grande angular e a teleobjetiva. Vamos falar um pouco sobre elas. Nós temos aqui, por exemplo, a normal, ela é chamada de normal porque ela também é conhecida como a lente com um objetivo parecido com o olho humano, que a resposta dela é muito parecida com a resposta do olho humano. E ela varia de 45 a 55 milímetros, né? Então nós temos aqui a mais comum, é essa daqui normalmente vendida nas câmeras aonde você tem ali a objetiva como removível, né? As câmeras que são mais baratas, aquelas que são mais comuns, mais simples, elas têm essa lente diferente, não é uma lente normal, certo? É uma lente que ela tem essa distância aqui menor, ela baixa de 40 milímetros, ok? Nós temos já a grande angular. Desculpa, aqui nós temos como é que seria uma imagem normal, né? Depois a gente vai comparar com uma lente, com os outros tipos de lente, né? Então aqui tem uma câmera fotográfica vista de cima com uma lente normal, ok? Então é esse tipo de percepção que se tem como se fosse do olho humano. Já a grande angular, você tem aqui, por exemplo, essa distância focal de menor do que 35 milímetros, né? Então você consegue captar mais elementos da cena. Então você consegue fazer com que mais coisas apareçam naquela mesma foto, ok? E essa daqui, por exemplo, é a mesma cena registrada da lente normal, mas vocês percebem que ela tem muito mais elementos na cena, né? E aí você tem uma perspectiva também alterada, ela modifica a perspectiva.
Já na teleobjetiva, você tem ali uma distância focal bem maior. Então, acima de 70 milímetros já entra na categoria de tele, né? Teleobjetivo. Então, como eu comentei anteriormente, quando você tem uma distância focal maior, você tem um enquadramento menor. Não dá para, por exemplo, tirar uma foto com uma teleobjetiva de uma pessoa muito perto. Até dá, mas eu vou tirar foto do olho da pessoa. Porque não dá para enquadrar, a não ser que eu vou afastando a pessoa, eu afasto para trás, eu consigo pegar o enquadramento da pessoa, mas estando perto eu não consigo. E aí percebam que com a teleobjetiva você tem uma proximidade maior sobre o objeto a ser fotografado, mas você diminui a quantidade de elementos, né? Reparem, né? É aqui a gente vai ter aqui a diferença entre elas. Né? Na grande angular você aumenta a perspectiva, a normal é parecida com o olho humano e a teleobjetivo você tem ali uma diminuição da perspectiva. Né? Aqui na grande angular os objetos estão separados, eles ficam mais distantes, e aqui na teleobjetiva os objetos estão mais próximos. Né? Você agrupou muito mais ali a cena, os objetos da cena, porque a perspectiva foi diminuída. E aí nós temos a lente zoom, conhecida como lente zoom, porque você vai alternando, né? Você modifica ela para que ela, mexendo nela, você consegue modificar a distância focal, né? Ela vai variando entre 70 milímetros, maior que 70 milímetros ou menor do que 35 milímetros. Né? E esse te permite uma flexibilidade maior, mas normalmente são lentes, são objetivos que alteram muito a luminosidade dentro da câmera, entenderam? Isso acaba fazendo com que tenha que compensar com alguma com abertura ou com velocidade. Aqui tem alguns exemplos de teleobjetiva, algumas são consideradas como ultra-objetivas, porque capturam cenas de longas distâncias, são pesadas, tem objetivos até maiores do que 1 metro, dependendo da aplicação, né, da potência dela. Okay? E temos a lente macro. Lentes macro elas tiram fotos mais próximas, né, do objeto. Você consegue tirar fotos mais detalhadas. Câmeras fotográficas, lentes macros, ela te permite registrar uma imagem até uma distância de 1 centímetro do objeto. Né? E aí, normalmente, fotos menores do que 35 milímetros são consideradas fotos macro. 35 milímetros de distância focal, né, que eu estou falando. Não do tamanho do imagem, mas de distância focal. Aqui nós temos começamos a falar sobre uma alteração na questão não é bem alteração, mas é um recurso que se utiliza das objetivas, das lentes, né, que é a profundidade de campo. Mas como assim, profundidade de campo? Vamos reparar essas imagens que estão aparecendo aí, né? Nós temos aqui uma profundidade de campo aonde nós temos aqui a abertura do diafragma, que é uma abertura de 10, né? E nós temos aqui uma abertura de diafragma de 22. Se vocês repararem, na abertura 22, o objeto que está lá no fundo, ele está nítido. E aqui nós temos o objeto lá no fundo, ele está mais embaçado. O foco está aqui no objeto, nesse objeto que está aqui na frente. Tá, algumas coisas que eu tenho que considerar. O quê? Que quanto menor for o número, né, da abertura, que ela é determinada pela letra F, a abertura do diafragma, né, quanto menor o número, menor é a profundidade de campo. Ok?
Quanto maior é o número, maior é a profundidade de campo. Ou seja, quanto maior é o número, você diminui o tamanho da abertura do diafragma, ok? Quanto menor é o número, você aumenta o tamanho da abertura do diafragma. Ou seja, a abertura do diafragma é inversamente proporcional ao número que é especificado, né? Então nós temos aqui, eu quero capturar nitidamente mais elementos. Então eu vou ter aqui que trabalhar com uma abertura bem menor. E aí o que acontece quando a abertura é menor, entra menos luz na câmera. Então aí compensa-se com a velocidade do obturador, para deixar um pouco mais exposto a cena, né, para que a imagem não fique muito escura. Isso automaticamente ele é feito quando você utiliza a função automática da câmera do celular. Mas manualmente você precisa compensar. Se você diminuir a abertura, você precisa compensar esse número, né, com a velocidade. Aí aqui eu tenho um esquema que mostra mais sobre profundidade de campo, né? A professora passou de lente para profundidade de campo porque o sistema de registro da imagem trabalha em conjunto. Você tem ali o tipo de objetiva com um conjunto de lentes que você vai escolher qual é a lente. Se essa lente ela for uma lente que ela flexibiliza a profundidade, essa regulagem, né, você aí tem que escolher qual é a distância focal. Eu tenho que escolher também qual é a profundidade de campo, ou seja, quais são os elementos que eles vão estar nítidos naquela cena, primeiro plano, segundo plano, ou então, né, até mais distante. E aí você tem que escolher qual é a velocidade que vai ter o obturador para poder trabalhar com a iluminação, né? Escolher a iluminação ficar mais adequada. Então aqui nesse esquema você tem o que? Quando você tem uma abertura menor, abertura menor, que tem um número maior, é isso que eu quis dizer, o número maior aqui é um número relacionado ao tamanho menor de abertura. Você tem uma profundidade de campo maior, você amplia a sua profundidade de campo. Quando você tem uma abertura maior, aí vem respondendo por que é inversamente proporcional. Porque o f ele é dividido pelo número. Então, se você tem um número muito grande para dividir o f, você tem partes menores. Se você tem um número menor para dividir o f, você tem partes maiores. Por isso que é inversamente proporcional. Ok? Então, você tem aqui uma abertura f 2,8, você tem aqui uma profundidade de campo bem pequena. O que vai acontecer? Se tu botar o foco no objeto principal de maneira correta, lá o fundo vai estar desfocado e o que tiver antes também deles ali, se tiver, por exemplo, uma cena que ela seja uma cena aberta, os objetos antes dessa zona aqui e depois da zona do foco, eles vão ficar desfocados, ok? Já nesse caso aqui, você tem uma profundidade de campo bem maior e mais objetos na cena vão estar focados, ok? Aqui o slide está muito sensível. Aí nós temos agora o obturador, que eu já falei sobre o obturador, ou também conhecido como cortina, que trata da quantidade de tempo que a luz vai entrar na câmera e registrar a cena, né? Muitos autores comparam o obturador como uma torneira, que você deixa aberta uma quantidade de tempo e aí a água vai cair e vai gerar um volume de água pela quantidade de tempo que fica aberto, ok? Então aqui é uma cena é uma foto de uma câmera onde tem essa área onde fica a cortina. Então repare que tem aqui essa janela e aqui a cortina ela fica fechada. Quando você aperta no disparador, né, a cortina abre e fecha.
velocidade, que é uma fração de segundo, na maioria do tempo, ou, se precisar de mais tempo, você tem 1 segundo ou mais, ok? Então aí você tem aí a velocidade do obturador também expressa por segundo ou fração de segundo, em segundo ou em fração de segundo. Então nós temos aqui, ó, essa linha está marcada como sendo 1 segundo, linha vermelha, e aí você tem a fração de segundo do lado direito e segundos do lado esquerdo. Então quando você está tirando uma foto, você precisa saber quanto tempo, definir quanto tempo que vai ficar exposta essa cena para ser registrada, né? Então, quando são fotos com muita claridade, você tem ali normalmente, numa abertura razoável e numa condição boa de luminosidade, fotos a 1 por 125 avos, ok? Mas aí varia muito do tamanho da abertura, que aí você vai aumentando ou diminuindo essa velocidade. Se for cenas de movimento, um objeto em movimento, você precisa, para manter o foco, você precisa aumentar a velocidade do obturador. Mas aí tem que compensar com a abertura ou com a sensibilidade do filme. Né? Aí, mas professor, eu preciso saber essa matemática toda. Se você for tirar fotos profissionais, que você vai permitir, vai querer controlar tudo, você tem que saber, né, lidar com essa relação entre velocidade, abertura e sensibilidade do filme, ok? E vamos já falar sobre sensibilidade daqui a pouquinho. Mas vamos ver aqui, por exemplo, essa cena que é registrada por várias velocidades. Essa é uma cena do carro passando a uma velocidade de 1 por 15, 1 quinzeavos de segundo. Então repare que o carro ele está passando, né? E registrou-se o movimento do carro. Repare que a roda não está nítida, nem a pessoa, muito menos o fundo. Okay? E essa velocidade é considerada uma velocidade lenta. É 1/15 de segundo. Tanto é que a foto ficou mais clara, porque abriu e fechou mais lentamente. Aqui já é 1/30 de segundo. Então nós temos uma foto que já começa a aparecer uma certa nitidez na roda, a pessoa já está mais nítida e aí começou a escurecer um pouco mais. Né? Aí aqui nós temos 1/60, reparem que já está parada aqui a roda, não, o fundo já ainda está um pouco desfocado, mas você já diminui aqui a sensação de movimento e a foto ficou mais escura, a exposição ficou mais escura. Já 1/125, o fundo praticamente nítido, né? A roda parada, aqui a pessoa praticamente aparecendo, os detalhes do carro, 1/125. Então, se você quiser expressar velocidade, você tem aqui uma exposição menor, né? Até 1/30. Mas se você quiser nitidez, quiser paralisar totalmente a cena sem expressar a velocidade, você já aumenta um pouco a velocidade do obturador, ok? Aí aqui nós temos a diferença entre 15, 1/15 avos, velocidade 1/15 e velocidade 1/125, né? Então você pode ver que são tipos diferentes de imagens, são propostas diferentes de cena. E aí nós temos, por exemplo, que a mesma temática, só que com sensações diferentes, né? O cachorro está totalmente nítido, paralisado, sem sensação de movimento, a não ser pela pose dele. E já no outro aqui você tem um cachorro com muito mais velocidade. E, no caso, sensação de velocidade, né? Mas foi obtida quando você tem uma velocidade menor no obturador. Entenderam? Para eu conseguir expressar essa sensação de velocidade, eu diminuo a velocidade do obturador. Para eu conseguir paralisar a cena de um objeto, uma pessoa em movimento, um animal, você tem que dar maior velocidade no obturador, para conseguir uma imagem mais nítida.
Aí aqui nós temos a situação de fotos noturnas, né? Que você normalmente vê aquelas fotos que aparece um rastro vermelho na pista ou um rastro branco. Como é que faz isso? Então, no caso aqui tem uma cena em que houve exposição de 20 segundos, né? O obturador ficou aberto por 20 segundos. Então, o que é que nós temos aqui? O rastro luminoso na pista, certo? E repare que é um rastro branco. Isso quer dizer o quê? Que o carro passou por aqui e ele passou vindo da esquerda para a direita, que aí você está vendo a luz do farol, né? Se ele tivesse indo da direita para a esquerda, você veria, no caso, deve ter sido mais de um carro, mas se ele tivesse ido da direita para a esquerda, você teria a luz vermelha da lanterna traseira, ok? E aqui, reparem que houve uma ondinha, né? Essa onda aqui nada mais é do que uma lombada que o carro passou. O carro passou na lombada e aí levantou a dianteira do carro. E aí quando levantou a traseira, abaixou, né? A frente do carro abaixou um pouquinho, depois voltou ao normal e continuou. Ok? Então aqui nós temos uma exposição, é uma foto que não foi tirada com flash ativo, né? Essa aqui normalmente é tirada sem flash. E ficou esse tempo todo para que houvesse quantidade de luz suficiente para registrar os pontos luminosos. Agora uma ambulância. Continuando. Aqui, né, um tempo de 8 segundos, uma foto tirada sem flash e a pessoa estava utilizando aqui uma lanterna. O que ela fez? Ela ficou um tempinho aqui parada, depois ela se movimentou, passou mais um tempinho aqui parada, depois ela se movimentou para o lado e passou mais um tempinho parado, durante os 8 segundos. Aí conseguiu registrar ele mesmo 3 vezes nessa cena, né? Repare que tem uma janela aqui, e mesmo está aparecendo a janela aqui também no corpo dele, porque numa das cenas a janela não tinha ninguém na frente, entendeu? Então aqui ele conseguiu fazer esse efeito em 8 segundos, mudando de posição rapidamente para poder registrar o rosto dele com essa luz fraca aqui. Então, provavelmente quando ele mudou de posição, ele apagou e acendeu no outro canto, depois apagou e acendeu no outro canto, essa lanternazinha que ele está segurando na mão. Né? Aqui é uma exposição feita por horas, né? Você sabe que com a rotação do planeta e das estrelas, você consegue registrar a trajetória de uma estrela ou a rotação da Terra. Então, é conhecida como a técnica de Star Trail, né? Então, bem legal. Como tá, o objeto aqui estava parado, só o que se mexia eram as estrelas e o planeta. Muito interessante, dá para fazer trabalhos bem legais com isso. Outros Star Trail, né? Aqui nós temos tanto o registro na pista da cidade e também esses riscos que ficam aqui, que foram passando assim, ó, nesse sentido, são aviões. E aqui os que são circulares são as estrelas. Desse aqui também estrelas, não passou nenhum avião, provavelmente. Então só registrou as estrelas. E aí vem a acessibilidade do cartão, do sensor, né? Que é conhecida como ISO, que que foi estabelecida pela International Standard Organization. Então, você, quando está registrando uma cena no CCD, você precisa definir qual é o grau de acessibilidade da ISO. Mas sobre ISO a gente vai falar só na próxima parte, beleza? Então, por enquanto a gente termina, deixa a parte de acessibilidade para o nosso próximo vídeo, beleza, pessoal? Valeu!